A paz do Senhor, meus queridos irmãos, que bom estarmos aqui para mais uma vez estudarmos a palavra do Senhor e aprendermos com Ele, exaltando e adorando o nome dEle. Que bênção estarmos aqui para estudar mais uma lição da nossa EBD. Nessa feita vamos estudar a lição número 4, que tem por título Alienação Humana a partir da queda. Vamos orar ao Senhor, pedir para que Ele venha nos abençoar nessa manhã e que nós possamos fazer tudo para a honra e glória do nome dEle, amém? Senhor nosso Deus, Papai querido, nós estamos aqui para Te louvar, para exaltar e adorar ao Teu nome. Senhor nosso Deus, dê-nos graça, dê-nos sabedoria para compreender a Tua palavra. E nessa manhã, Papai, nós pedimos a Ti que nos livre de pecar, que nós possamos, ó Pai, acertar ao alvo, não errando, Papai. Que nós possamos, ó Pai, nos libertar de toda alienação que o pecado tem nos trazido e toda consequência da queda. Que nós possamos, ó Pai, focar os olhos em Ti e no Teu sangue derramado na cruz, sabendo que nós somos livres e libertos do pecado. Nós confiamos em Ti, ó Deus, e cremos no poder do Teu sangue. Fica conosco, Pai, e que tudo seja para a honra e glória do Teu nome aqui. Amém. Nós sabemos que na lição número 3, nós estudamos sobre o maravilhoso e a maravilhosa forma que Deus tem de se relacionar com o ser humano. E se nós analisarmos o livro de Gênesis, já a partir da análise que o bispo Abner tem nos trazido, nas 2 primeiras lições, nas 3 primeiras lições, nós temos a criatura perfeita, uma criação perfeita e a forma como Deus tem se relacionado com essa criação. Então, nós vemos quando Deus, Ele termina a obra da criação, Ele diz que viu que tudo era bom. Mas se nós olharmos para o capítulo 4, a partir do capítulo 4 do livro de Gênesis, nós vamos começar a ver uma sociedade já com corrupção, uma sociedade corrompida, uma sociedade perdida. Nós vamos encontrar a inveja, através de Caim, nós vamos encontrar ali o primeiro assassinato, e se nós acompanharmos até Babel, nós vamos ver Noé e o dilúvio, nós vamos encontrar uma sociedade totalmente e moralmente corrompida. O que aconteceu nesse intervalo entre uma criação perfeita e uma sociedade corrompida? Nós vamos encontrar a resposta aqui, nessa lição que nós estaremos agora, que é o capítulo 3 de Gênesis. Ele nos narra talvez a parte mais triste desse livro, que é a queda do homem, a entrada do pecado no mundo e as suas consequências. Então, nós vamos entender nessa lição o que aconteceu no momento da queda e quais foram os efeitos e consequências. Então, nós temos aqui como objetivos da nossa lição citar os efeitos do pecado em relação a si mesmo. E esse objetivo ele será bem narrado e descrito aqui pelo nosso comentarista no tópico 1, em que ele narra sobre a alienação do homem em relação a si mesmo, o pecado e a alienação que o homem tem trazido para si mesmo. Em primeiro lugar, o homem que vivia em paz, numa relação harmoniosa, sem conflitos, tanto com a natureza quanto com a sua esposa, um relacionamento com a natureza, com o próximo, que era a sua esposa no caso, e melhor ainda, vivia um relacionamento íntimo, conversando e recebendo a visita de Deus em todo o tempo. Então, esse homem passa agora a ter vergonha de si mesmo. O que causou essa vergonha em si, né? Então, nós vamos estudar sobre isso. Como o homem passou a se envergonhar de si mesmo. O pecado, ele nos aliena, ele fecha o nosso foco, nos colocando frente a frente com aquilo que nós causamos, aquilo que nós provocamos em nós mesmos, que é uma vergonha. Eu costumo dizer que a alienação, ela faz isso aqui com a gente. Então, eu não consigo olhar para nada mais que está ao meu lado. Eu só consigo ver aqui na minha frente o meu pecado. E o meu pecado, ele me diz o tempo todo
que vergonha, você fez isso, você cometeu esse tipo de pecado. Eu não consigo ver que do meu lado está a cruz, eu não consigo ver que ao meu lado está a redenção. Eu só consigo focar no pecado. E ele vem me trazendo vergonha, ele traz também a culpa e o medo, como é descrito aqui no tópico 1 da nossa lição. Então, o homem, ele passou a ter vergonha. A nudez que ele até então não sentia, ele passa a ter vergonha do seu próprio corpo. E um detalhe, toda pessoa, quando ela está em pecado, ela esconde de Deus, ela sente vergonha do Criador. Eu estava discipulando uma pessoa e ela começou a sumir. Eu ligava, ela desligava o telefone, arrumava uma desculpa e aí eu percebi que ela tinha caído. Então, o pecado, ele nos faz sentir vergonha e afastar daquilo que nos lembra o Criador. Outro efeito que o pecado nos traz é a culpa. A culpa, ela faz nos prendermos. É como se fossem correntes que nós vamos nos arrastando e carregando por um tempo. E o comentarista, ele nos diz que a primeira filha da culpa é a desculpa. Quando eu sei que eu estou errado, que eu cometi um erro, eu começo a buscar em alguém ou em algo quem é o culpado, para que eu me sinta um pouco mais leve de carregar aquele fardo pesado que a culpa me traz. Então, uma característica da pessoa que está em pecado, além de sentir envergonhada, envergonhar-se daquele ato que ele está cometendo ou que ele cometeu, é sentir-se culpado e tentar encontrar em algo a culpa pelo seu pecado. E não assume, então assim ele não assume os próprios erros. A sua consciência, ela o acusa, mas ele tenta jogar aquela acusação para outro ou para algo. E outro efeito é o medo. O homem passa a sentir-se medo. O homem que até então tinha um relacionamento perfeito com Deus, que ansiava pela conversa que ele tinha, pela intimidade que ele tinha com Deus, pelo aquele encontro no jardim, o homem passa agora a esconder de Deus. Ele tem medo de Deus. O medo, irmãos, ele é uma característica bem marcante de pessoas que perderam o relacionamento com Deus. Então, o medo, ele é uma característica daquele que se encontra em pecado. Nós temos no Salmo 23, versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Então, ter medo é uma característica daquele que não sente mais a presença de Deus, daquele que se afastou de Deus em decorrência do pecado. Carl Rogers, que é um psicólogo renomado, ele argumenta que as doenças da alma, entre elas a depressão, a ansiedade, elas são provenientes da vergonha, da culpa e principalmente do medo. Então, irmãos, nós vivemos hoje uma sociedade adoecida. Muito disso é decorrência do pecado que entrou ali naquele momento, narrado em Gênesis 3. Vamos para o tópico 2, que tem por objetivo mostrar o efeito do pecado em relação ao próximo. Nós estudamos no 1 como o pecado afetou a mim mesma. Agora, como o pecado me afeta na minha relação com o meu próximo. E o primeiro tópico aí nós temos a transferência de responsabilidade. É característica, né? Como eu disse, a primeira filha da culpa é a desculpa. A transferência de responsabilidade, eu creio que é a prima da desculpa, porque quando eu não assumo a minha responsabilidade, eu vou tentar jogá-la para outra pessoa. Então, quando Deus fala com Adão, você pecou, você comeu do fruto que eu não permiti que você comesse. Adão fala assim, Senhor, a mulher que tu me destes. Então, nesse momento, ele tenta jogar a culpa tanto na mulher quanto em Deus. Deus, se você não tivesse me dado essa mulher aqui, eu não teria pecado. Se o Senhor não tivesse me dado a mulher, foi a mulher. Então, ele joga tanto em Deus quanto em Eva. A mesma coisa acontece com Eva. A serpente me enganou. Mas nós temos que lembrar, nós temos que ter consciência que o mal que eu faço não é do outro, o mal que eu faço é meu, fui eu quem escolhi. Quando Deus criou o homem, colocou ali no jardim, ele não criou o homem robotizado, deu pilha para o homem e falou, vai e viva no jardim. Deus deu a ele um fôlego de vida e deu a ele naquele momento o livre-arbítrio. O homem foi dotado do sim e do não.
para qualquer atitude que aparecesse, ele deveria escolher entre o sim e o não. E nesse momento, ele escolheu não obedecer a Deus, ele escolheu o pecado. Então, nós devemos entender que mesmo que o pecado está fechando o meu foco, mostrando para mim, você cometeu isso, mas a culpa não foi sua, foi fulano, tentar tirar de mim a responsabilidade. Você cometeu isso, mas a sua esposa também não está ajudando, ela está nervosa, ela tem feito isso, então tá bom, você fez o certo em traí-la. Não, irmãos, a responsabilidade é de quem comete o erro, a responsabilidade é de quem comete a falha. Você tem o poder de dizer sim e você tem o poder de dizer não. Um outro efeito de quem também está alienado com relação ao próximo é a perda da pureza. Eu começo a ver no outro o pecado, a nudez que o homem até então era tido como uma inocência, hoje é considerada a carga maior de crimes e de pecados que o homem traz. Pedofilia, estupros, nós temos visto isso constantemente nas mídias. E isso é fruto de cada dia mais uma sociedade corrompida. Cada momento que passa, a sociedade tem se corrompido mais. A nudez tem se tornado um ponto principal do pecado da sociedade. A sociedade tem visto na nudez uma fonte inesgotável de produzir pecados. Coisas, às vezes a gente pensa, ouve notícias sobre crimes que a gente pensa, meu Deus, como é que uma pessoa foi capaz de cometer algo tão atroz? Essa semana mesmo eu vi um pai que foi preso por violentar uma filha que estava em estado vegetativo e a menina engravidou. Irmãos, isso é uma coisa absurda, é uma coisa, como é que uma pessoa pode sentir atração por uma pessoa em estado vegetativo sendo a sua filha? Isso é uma coisa que a gente não consegue imaginar e isso é fruto do pecado original. E por último, as relações conflituosas. Hoje nós temos também um número altíssimo de divórcios, um número altíssimo de relacionamentos fadados ao fracasso, e isso é em decorrência também do pecado original. Deus disse à mulher que ela seria submissa ao seu esposo e que o prazer dela também seria para o marido. Porém, nós temos já no Novo Testamento que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Paulo diz que o marido deve amar a sua esposa. Se você ainda se encontra preso nessa fala de que o homem é superior e que a esposa, o prazer dela é para o seu marido, lembre-se que Jesus veio e que a graça superabundou, e Paulo diz que o marido deve amar a esposa como ela foi amada por Jesus. Então, se você ama a sua esposa, quer amá-la assim como Jesus amou a igreja, valorize a sua esposa, dê amor a ela. Não somente subjugue, porque o subjugar a mulher é fruto do pecado original. Não entenda que nós somos, como mulheres, instrumentos de subjugar, para ser subjugadas por vocês. As mulheres, elas precisam ser em primeiro lugar, elas precisam ser amadas, bem cuidadas. E essas relações conflituosas, quem ainda vive nesse tipo de relação, você precisa estar alerta, porque ela é uma relação proveniente e fruto do pecado original. E nós não podemos ficar presos ao pecado original, nós já fomos livres, libertos pelo sangue que foi derramado na cruz. Então, irmãos, cuidado, não tente manter preso, alienado e alienando as pessoas próximas a você também ao seu pecado. E no terceiro tópico aqui nós temos a alienação em relação a Deus. E eu creio essas relações, alienação em relação a mim mesmo, a alienação com relação ao meu próximo, ela é proveniente da minha alienação em relação a Deus. Meu pecado que foi gerado decorrência de uma alienação a Deus, ele vai interferir diretamente nas minhas relações, tanto interpessoal, eu comigo mesma, como nas minhas relações intrapessoais, que é na relação com o meu próximo. Então, a Bíblia nos diz que
Quando o Senhor Jesus disse que nós teríamos resumir o mandamento em, primeiramente, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a mim mesmo. Se eu não me amei o suficiente para cair em pecado, eu provavelmente também terei dificuldade em amar incondicionalmente o meu irmão. E aqui nós temos, então, a alienação em relação a Deus. Ela gera a partir da desconfiança sobre o amor. Nós vemos quando a serpente, primeiro momento que ela fala com Eva, ela não vem falar, esse Deus seu não presta, o seu Deus é um Deus que é perverso. Não, ela questiona Eva sobre o fato de que Eva, como é que Deus poderia amar você dessa forma se ele não te deixa comer da árvore? Algo assim, né? Então lá nós temos lá em Gênesis 3 e 6, que ela leva primeiro Eva a desconfiar do amor de Deus. Se Deus realmente amasse vocês, ele permitiria que vocês provassem do fruto. Hoje, irmãos, o inimigo tem usado tantas pessoas para nos questionar sobre o amor de Deus. A mídia, em todos os lugares que você vai, você é questionado sobre o amor de Deus. Quantas pessoas não chegam para nós e falam assim, como é que Deus pode amar alguém e permitir que um homem entre numa escola com a machadinha e assassine 4 crianças? Como é que Deus pode ser amor e permitir que isso aconteça? Como é que Deus pode ser amor e permitir que haja furacões, que haja tremores? A resposta é simples. Nós não somos robôs. Nós somos seres humanos feitos perfeitos por Deus. Mas nós também temos um livre-arbítrio. Deus nos deu o poder de escolha. E nós somos levados todos os dias a desconfiar desse amor de Deus, que é acima de todas as coisas. Mas a consequência do pecado é nossa. Por mais que as pessoas questionem, como é que um homem pode entrar ali naquela escola? A resposta é simples, aquele homem não é um robô. Ele teve o poder de escolher entre o bem e o mal, e ele escolheu o mal. Nós somos dotados de livre-arbítrio. Não foi Deus quem o levou a cometer aquilo. Foi a sua própria escolha interferindo ali fortemente, uma possessão demoníaca. Nós sabemos disso, que o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, ele age justamente para nos levar, em todos os momentos da nossa escolha, a escolher o mal e nunca o bem. Mas o ser humano, ele é criado perfeito, embora nasçamos em um mundo que jaz no maligno. Embora em pecado tenhamos sido gerados pelas nossas mães, o Senhor Jesus, ele nos torna limpos, purificados. Mas nós temos o poder de escolha e devemos escolher sempre entre o bem e o mal. E nós já sabemos que o que nos vai levar, que nos vai nos aproximar de Deus, é todo dia, todo momento, todas as escolhas que nós tivermos que escolher sempre o bem e não o mal. Outro efeito é culpar a Deus pelos nossos erros. Então, muitas vezes nós fazemos como Adão. Senhor, mas o Senhor sabia que eu ia pecar? Por que não furou o pneu do meu carro? Por que deixou eu ir até lá cometer um erro? O Senhor sabia, mas quem escolheu foi você. O Senhor permitiu que você cumprisse aquilo que você determinou a fazer. O livre-arbítrio é seu. Nós não, como eu digo sempre, nós não somos robôs. O Senhor Jesus não nos deu pilha, nos deu corda e nos colocou aqui na terra para nós executarmos a nossa missão aqui. Nós não somos robôs em missão de Deus. Se fosse assim, a terra seria perfeita. Mas o Senhor Jesus nos permitiu fazer a nossa própria vontade. Então, nunca culpe Deus pelos seus erros. Assuma-os. E isso é estar alienado. Se você está preso aqui, culpando Deus, culpando o próximo, com vergonha de si mesmo, abra os seus olhos e perceba que o Senhor Jesus está apresentando para você, pode ser na sua direita ou à sua esquerda, uma forma de você se libertar dessas amarras, dessa alienação que o pecado tem trazido e tem causado em você. E por último, as maldições não são o final.
Aqui nós vamos ver Deus decretando o que aconteceria com cada um. Adão passaria a comer do fruto do seu trabalho. Embora seja um castigo, o trabalho dignifica o homem. E não, as maldições, então, ela não foi o final em si. Eva, embora teria dores de parto, ter filhos é uma bênção, né? E principalmente, e a maior das bênçãos preditas por Deus foi contra a serpente, que da semente da mulher nasceria um, que pisaria a cabeça da serpente e que nos livraria, nos libertaria do pecado original. Então, Adão, o primeiro Adão, trouxe o pecado, com ele trouxe tudo que nós vemos aqui, todas as consequências, todos os nossos erros. Hoje nós vivemos uma sociedade corrompida, mas nós sabemos que o segundo Adão se levantou ali na cruz e o seu sangue foi derramado e a cabeça da serpente foi pisada e o demônio não tem mais poder de nos alienar. Então, irmão, não permita que o pecado te aliene mais. Busque a presença do Senhor. Seja firme, constante, sempre abundante. Evite o pecar. Mas se caiu, se pecou, assim como Adão, busque o Senhor. Busque nele, porque ele é muito poderoso para nos salvar e nos libertar e nos remir de qualquer que sejam as nossas falhas. Esperamos todos vocês aqui no próximo domingo, na nossa escola bíblica dominical, aqui na nossa igreja matriz, que se localiza aqui na Avenida Santa Catarina, esquina com a Rua 19. Sejam muito bem-vindos, vocês serão muito bem recebidos. Vem participar conosco, estudarmos a palavra do Senhor. Amém? Vamos fazer uma oração, agradecer ao Senhor por nossa aula de hoje. Pai querido, nós estamos aqui para te louvar, estamos aqui para agradecer a ti, por termos, ó Pai, entendido que por mais que o pecado tenha entrado no mundo, ó Pai, a tua graça superabundou onde ele abundou. O pecado não poderá nos vencer, Senhor, porque o teu sangue foi derramado ali na cruz. Que nós possamos, ó Pai, ter essa consciência e não deixarmos, ó Pai, que ele nos aprisione, mas que nós somos libertos pelo sangue vertido na cruz. Em nome do teu Filho amado, nós te louvamos, Senhor. Amém e amém. Eu sou aluna da Escola Bíblica Dominical. E você? Até a próxima, se Deus quiser.